Bom, antes de começar o vídeo, eu venho aqui para lembrar vocês de deixar o like, compartilhar em suas redes sociais, porque isso vai ajudar o nosso projeto muito. Thank you! O vídeo de hoje a gente vai falar um pouco sobre arte contemporânea, principalmente no trabalho da grande artista plástica brasileira, Adriana Varejão. Então fique aqui para acompanhar esse vídeo em que a gente vai falar um pouco sobre arte contemporânea, barroco e decolonialismo. Então fica aí e aproveite o vídeo. O barroco é um estilo artístico que surgiu inicialmente na Itália entre o final do século XVI e meados do século XVIII e que teve alcance e influência em diversas partes do mundo, inclusive nas Américas. Mas apesar de estar associado fortemente à arquitetura, artes plásticas e literatura, o barroco pode e deve ser visto como algo maior que apenas um estilo artístico. O barroco também pode ser interpretado como um fenômeno cultural de um determinado período histórico, onde se formularam novos modos de entender o mundo, o homem e Deus. Não à toa, estamos falando de um contexto marcado pelas guerras religiosas, ascensão da burguesia e consolidação do absolutismo e seus monarcas cheios de pompa. O barroco surgiu em um momento de contradições e conflitos entre as manifestações da fé e a valorização da razão. Sendo assim, é marcado pela temática religiosa, pela antítese, pela metáfora e também pelo paradoxo. A linguagem barroca é conhecida pelo rebuscamento, exagero e dramaticidade em composições que resultam em tensões contrastantes entre o mundo espiritual e o mundo material. No Brasil, as manifestações barrocas surgem no início do século XVII, na arquitetura, pintura, escultura e literatura, sendo essa a manifestação artística que perdurou por quase todo o período colonial. A exploração de ouro em Minas Gerais contribuiu para o florescimento do movimento na região, principalmente no campo da arquitetura e da escultura. Para entender a obra de uma artista como Adriana Varejão, é necessário ter em mente um conceito de barroco, pois é na falsa concretude de um conceito que Varejão vai buscar o alicerce de seu trabalho. É na desconstrução do imaginário e da estética barroca que é possível ler e interpretar boa parte de sua produção artística. Sua carreira e reconhecimento público tiveram início com a realização de alguns trabalhos a partir de sua primeira viagem à cidade de Ouro Preto, em 1986, quando entrou em contato com o imaginário barroco e colonial das igrejas da cidade, com destaque para a igreja matriz de Santa Efigênia. Eu tomei conhecimento do barroco brasileiro, foi uma das visitas, uma visita que eu fiz a Ouro Preto, Minas Gerais, e lá eu entrei numa igreja barroca e tive uma espécie de epifania, assim, porque era tanta materialidade, é como se tanto volume, é como se aquela matéria, sabe, dançasse, assim. E eu fiquei muito impressionada com tudo aquilo. Então, eu resolvi incorporar esses elementos, né, do barroco religioso, do período colonial no Brasil, na minha obra. A experiência resultou na adoção de imagens e símbolos religiosos em suas pinturas, além do compromisso de estudar o barroco do Brasil e da América Latina. O exagero e dramaticidade presente no barroco também pode ser visto em obras como essa. É revisitando o nosso passado e imaginário colonial que Adriana Varejão encontra um caminho artístico. O seu olhar para a América Portuguesa busca, a partir de seu trabalho crítico, desvelar o quão violenta foi e segue sendo a colonização. Por trás de alguns monumentos que aprendemos a admirar, existe sangue e carne de anônimos. Não é o concreto que o sustenta, mas o corpo de anônimos. Segundo o crítico de arte Aguinaldo Farias, na obra de Varejão, as coisas estão vivas, as coisas têm carne, em primeiro lugar, porque elas foram produzidas por nós mesmos. Então, não se trata apenas da natureza trabalhada, processada, elas estão marcadas por nós, trazem os nossos vestígios, as nossas marcas, os nossos desejos e as nossas pulsões. A superfície da tela nunca foi mero suporte, ao contrário, é um elemento essencial da mensagem da pintura. Suas obras constantemente questionam as superfícies, tais como as vemos, e revelam o que estas podem estar escondendo: o corte, a rachadura, o
talho e a fissura são características recorrentes na obra de Adriana, a artista que em nenhum momento teme a ruptura e a experimentação. Paulatinamente, a artista passou a criar trabalhos dedicados à construção de ficções históricas, com pinturas que buscam atribuir novos sentidos às visões hegemônicas sobre os mitos da formação do Brasil, à dominação cultural europeia e à violência da escravidão, reelaborando por meio da paródia e da ficção mapas, cenas e paisagens criadas por artistas viajantes que fazem parte do passado do país, chegando à realização de uma investigação acerca dos tons de pele dos brasileiros. Eu trabalho pintura de várias maneiras, né? E esse trabalho, eu acho que eu trabalhei a pintura enquanto tubo de tinta. Quando, nos anos 80, quando eu comecei a pintar, ainda existia aquela questão do cor de pele. E a cor de pele era o que? Era um rosa, era uma cor clara, rosada, né? E aquilo, né, gerava um incômodo. Mas o que é isso? O que é a cor de pele na tinta a óleo? E aí esse nome está errado, a denominação está errada, né? E às vezes o que a gente tem que fazer como chamar atenção como artista é, às vezes, mudar o nome das coisas, dar novos nomes às coisas. Então, o nome dessa tinta que eu inventei uma marca de tinta chamada Tintas Polvo. Então, é uma maneira diferente que eu estou falando de uma outra espécie de violência, né? Estou falando da miscigenação, mas nessa sala aqui a gente faz questão de dizer que a miscigenação não foi um processo pacífico, né? Foi um processo até de dominação, né? A gente sabe que a ideia do embranquecimento da população leva consigo a ideia de apagamento, né? De determinadas matrizes, né, culturais e tudo mais. Então, esse trabalho está falando de uma perversidade também, né, de um projeto de dominação, mas falando disso de outra maneira, de uma maneira mais política, né, uma maneira implícita. A violência aqui ela está mais implícita do que explícita. A ferida seria, né, a encenação, a teatralização dessa violência, mas isso não quer dizer que aqui não exista violência também, só que aqui ela está implícita. Nas palavras de Varejão, se meu campo fosse a literatura, escreveria romances históricos. Sou uma artista contemporânea com preocupações atuais. As figuras da história que utilizo, apesar de recorrentes, são moldadas para um tempo presente. Faço uso da paródia, de arremedos. Nessa obra feita por Varejão em 2014, ela se apropria de gravuras produzidas durante o século XVI pelo artista belga Théodore Debry. Essas gravuras ilustram os relatos de Hans Staden, um navegador alemão que se tornou prisioneiro de guerra do povo Tupinambá, no litoral norte de São Paulo, onde foi preparado para participar de um ritual antropofágico, em que ele seria sacrificado e sua carne seria consumida por essa comunidade. Apesar das gravuras de Théodore Debry terem sido utilizadas como referência para a pintura de Adriana Varejão, é possível notar algumas diferenças. Observe a figura central, que aparece presa pela cintura, amarrada por uma corda. A figura aparenta ser um homem de cabelos lisos, compridos e barba. Na sua mão esquerda, ele tem os dedos médios e indicador erguidos, enquanto os outros estão voltados para si. Na iconografia do cristianismo, é comum a representação de Jesus fazendo esse gesto com a mão direita. Acima dessa figura ainda podemos ter uma inscrição em latim extraída da Bíblia, de João, capítulo 6, versículo 57. Aquele que come a minha carne e bebe meu sangue está em mim e eu nele. Essa inscrição se refere à passagem da Eucaristia e simboliza a consagração do corpo e sangue de Cristo a ser compartilhado com os fiéis no momento da comunhão. Bem, primeiro é preciso colocar que um ritual antropofágico não é igual a canibalismo, como os europeus tentaram vender. Essas imagens que vemos produzidas na época da colonização da América trazem não a realidade objetiva do ritual, mas um exagero e demonização do ato.
Primeiro porque Debris, que produziu tais imagens, nunca pisou no Brasil. Segundo, a ideia de canibalismo indígena foi frequentemente exagerada e sensacionalizada por viajantes europeus e colonizadores como uma forma de desumanizar e justificar a exploração e a violência contra os povos indígenas, além de ser uma escolha editorial para vender mais livros. Na verdade, em algumas culturas, a antropofagia ritual estava associada a crenças religiosas e espirituais. Acreditava-se que consumir partes do corpo de um inimigo capturado ou de um membro da tribo poderia conferir poderes ou habilidades específicas. Não era um simples consumo de carne, como nosso amigo aqui, Hannibal Lecter. A obra de Varejão retoma essa ideia da antropofagia como um ritual que confere as qualidades dos consumidos a quem consome. Só que no caso dessa obra, trata-se do corpo e sangue de Cristo. Não é por acaso que essa obra é intitulada Proposta para uma Catequese e é feita em formato de um prato gigante. Existe uma forma mais fácil de catequizar os indígenas que o consumo direto da figura central do cristianismo? Na tradição católica, no momento da comunhão, há o que chamamos de transubstanciação, em que o pão e vinho presente nesse ritual são transformados na substância do corpo e sangue de Jesus. Por isso muitas crianças já ouviram dos pais para não morder a hóstia, sob o risco de sangrar a boca. Ou seja, trata-se de um ritual antropofágico, que entre os indígenas era demonizado. A catequização a que a artista se refere no título é aquela que foi realizada como programa pedagógico e político do projeto de colonização do território que conhecemos atualmente como Brasil. Realizada por grupos de padres jesuítas, a catequização dos povos originários aconteceu a partir de 1549, com a chegada da Companhia de Jesus, fundada pelo militar, atualmente santo, Inácio de Loyola, no ano de 1534, para evangelizar, catequizar e tornar cristãos católicos os indígenas e colonos. Todo o processo de catequização envolvia o aprendizado da língua portuguesa, a leitura de trechos bíblicos, a adaptação de histórias e narrativas da cultura local para equivalentes da cultura europeia, a negação da cultura e crenças locais e um forte sistema de comandos, obediência e punições cuidadosamente entrelaçado a narrativas de salvação e vida eterna, impondo uma cultura e religião estranhas e estrangeiras à população local. Ao chamar a obra de Proposta, Varejão sugere a possibilidade de pensarmos uma outra catequese, invertendo as histórias associadas à catequese europeia, cristã e seus ideários, ao colocá-las justapostas com imagens de rituais de antropofagia e saberes dos povos originários. Sua proposta considera a seguinte pergunta: o que podemos aprender com as narrativas das culturas indígenas após seus processos de apagamento no Brasil colonial e na atualidade? Ou ainda, e se a história fosse outra e fossem os indígenas a catequizar os europeus? Na obra de Varejão fica potente a ideia de que colonizar é violentar. Eu tive a oportunidade de ver a obra da Adriana Varejão em duas situações, né? Primeiro, numa viagem a São Paulo. Eu vi boa parte das obras que eu apresento no vídeo na Pinacoteca de São Paulo e também vi outra parte do trabalho dela numa instalação que tem lá no Museu de Arte de Inhotim. Então, assim, é uma experiência interessante, né? Quem tiver a oportunidade de estar tendo acesso, né, a essas obras, eu acho fundamental dar uma visitada, observar de perto toda essa questão da materialidade que é tão importante para a análise da arte da Adriana. Ela é muito impactante, né, no sentido de que você tem ali, ela é visceral, né, em certas obras até em termos literais, né, com aquelas simulações de vísceras, né, e justamente porque ela tenta desvelar essa questão do vermelho, da violência, do orgânico que está por trás de toda a formação histórica brasileira, né? E é justamente ela recuperando o imaginário colonial e ao mesmo tempo associando a esse imaginário essa questão da visceralidade, dessa violência que por muitas vezes a gente trabalhou na perspectiva histórica sobre o Brasil de um país com uma história pacífica, e não é
nunca foi e não está sendo uma história de paz, muito pelo contrário, é de conflito, de violência, de apagamento, é de massacre, de genocídio, enfim, é uma história que até hoje tem muita violência. Então esse é um ponto fundamental para observar na obra da Adriana Varejão. E aí é interessante porque eu gosto de uma frase do filósofo alemão Walter Benjamin, que ele diz que todo documento de cultura é um documento de barbárie. Ou seja, é muito importante olhar naquilo que a gente entende como arte, como monumento, como objeto de cultura, que por trás daquilo existe violência. Esses prédios históricos que a gente observa, por exemplo, na cidade de Ouro Preto, existe muita violência por trás, existe mão de obra de escravizados em cima daquilo, né? Então essa própria ideia da arte da Adriana Varejão mostrar dentro do concreto vísceras é justamente para mostrar que muitos desses edifícios, desses monumentos que a gente constrói como parte de um patrimônio histórico é também um patrimônio de violência, é um monumento a um passado que foi violento e que a gente não pode de maneira alguma esquecer e devemos, né, o tempo inteiro lembrar dessa violência. E aí é por isso que eu acho importante essa obra, né, esse trabalho da Adriana Varejão, que parte muito das perspectivas que a gente tem hoje sobre arte decolonial. Então por isso que ela é fundamental para compreender a arte contemporânea, a arte decolonial e o passado, né, a arte histórica, a arte que constrói uma narrativa sobre a história brasileira e que desvela os mecanismos de violência por trás de todo um processo de colonização que marcou e marca a nossa sociedade. Enfim, chegando ao fim desse vídeo, eu só tenho a agradecer quem ficou até o final, pedir para você deixar o seu like, compartilhar esse vídeo em suas redes sociais, assim você vai estar ajudando o nosso canal a crescer bastante esse ano. Gente, vai ter vídeo demais aqui, a gente está trabalhando muito, vai ter live, vamos voltar com as lives frequentes aqui e a gente está pensando um material bastante interessante para abrir a nossa aba de membros, né? Então fica de olho nas nossas redes sociais, a gente vai estar deixando aqui na descrição o Instagram e o Twitter aqui do canal História Nossas Histórias. Enfim, se você tiver alguma dúvida, comentário ou até mesmo uma piadinha, deixa aqui na seção de comentários que a gente vai estar respondendo imediatamente a vocês. Então por hoje é só, um abraço e até a próxima semana com mais um vídeo aqui no canal. Fui!